Então, boa noite a todas as pessoas, né? Estamos aqui ao vivo pela Rede Estadual de Bibliotecas Comunitárias, a Rede Oxi. Eu sou Gilmara Silva de Oliveira, assistente social, oriunda, né, de Quilombo Educacional, de Movimento Negro, antirracista, de Educação Popular, mestra em Serviço Social pela Universidade Federal da Bahia. Atuo com consultoria, né, em diversidade sexual e de gêneros, com foco no combate à transfobia institucional. E estou muito feliz, né, grata pelo convite da Rede Oxi, né, para fazer aqui a mediação dessa live que tem um tema muito importante, né, que é para falar aí sobre mulheres na política. Então eu quero agradecer especialmente na pessoa de Ladaiusa Teles, né, minha colega de categoria profissional também, mediadora de leitura, articuladora, né, dessa rede, da Rede de Bibliotecas Comunitárias de Salvador. Agradecer a presença de todas as pessoas, agradecer também às nossas convidadas que já estão aqui e vou aceitar, né, que já tem duas convidadas aqui que já mandaram, de Dona Lurdinha e também da Bianca. Vamos lá. Meninas, eu já aceitei o acesso de vocês. A Zezé também já está aqui com a gente, né? Maria José Pacheco. Bom, aceitei aqui o convite para participarem, mas não está entrando. Vocês estão conseguindo me ouvir e ver aí direitinho a minha imagem, meu áudio está ok? Conseguem me ouvir? Me sinalizem aí, por favor. Está informando assim, ó, quando eu aceito as solicitações de participação, aparece que não está podendo participar. E aí eu não estou conseguindo identificar qual é a questão, né? Porque, inclusive, antes de entrar aqui, eu tinha feito um teste, né? Tentei fazer um teste com Dona Lurdinha e não funcionou. E agora... Pois é, menina, me vê, me ouve bem. Eu também não estou entendendo por que não está aceitando. Eu não estou conseguindo identificar aqui qual é a questão. Alguém me sinaliza aí alguma coisa. Porque quando eu vou solicitar aqui o acesso, vou convidar vocês para ver se eu convidando, vocês aceitam aí. E aí se entra, né, a partir do meu convite. Tudo bem, meninas? Eu mandei aí o convite agora para vocês, né, para as nossas convidadas. Agora, esse é. Oi, querida. Quem foi que entrou aí agora? Tá com a câmera virada. Bianca não consegue entrar. É pelo celular. Tem que ser pelo celular. Se estiver pelo computador, não entra. Oi, Dona querida. Lurdinha chegou. Ô, minha Cheguei. querida, que ótimo. Quer dizer, Boa já estava noite. aqui, né? Mas estávamos com essa dificuldade. Eu não sei se as meninas não estão conseguindo entrar. Se estiverem pelo computador, gente, notebook não vai entrar. Tem que ser pelo celular. Não sei se é essa a questão. Observem aí, eu vou chamar vocês novamente para ver se funciona, tá? Vou convidar aqui, Bianca, você de novo. Estou te mandando o convite e mandei também para Zezé Pacheco. Acabei de mandar para vocês novamente o convite. Tá no celular, né? Não estou conseguindo identificar qual é a questão aí. Agora, eu não estou conseguindo.
E aí, vocês conseguem ver a minha solicitação? Não sei se seria esse caso. Obrigada, viu, pela sugestão, Maíse. Mas eu não sei se é esse o caso, porque elas também mandam para mim. Ó, inclusive, a minha aqui para mim não tá mais ativa a opção de convidar, porque eu já convidei e aí não está, não, aí apareceu aqui agora, Bianca não pode participar, Zezé Pacheco não pode participar. Eu não estou conseguindo entender o que é que está acontecendo. Bom, vamos fazer o seguinte, sair, voltar todo mundo. Será que vai funcionar? Vamos ver, né? Dona Lurdinha já está aqui com a gente. Boa noite, minha querida. Seja bem-vinda. Obrigada pelo acolhimento aí do convite, né? Pronto. Sair e entrar de novo, é isso, gente, que vocês sugerem? O que a senhora acha, dona Lurdinha? Para ver se as Vamos meninas tentar. conseguem. Para ver se Vamos as tentar, meninas querida. conseguem voltar. Se elas conseguem entrar, eu vou então desconectar e vou conectar novamente. Vou chamar, tá certo? Vou entrar novamente, pode Tá ser? certo, meu amor. Tá, pode sim. Pronto. Tá Obrigado. bom, meninas, eu vou fazer isso aqui. Vou cancelar a live e vou entrar de novo. Agora, será que é porque não está seguindo a rede? Porque precisa ser, para conseguir entrar ao vivo, tem que seguir, salvo engano, tem que seguir o Instagram, Bianca. Vê aí, Bianca, deixa eu ver agora se Zezé consegue. Eu vi agora que começou a seguir, né? Pode ser isso. Bianca, deixa eu ver agora se Zezé consegue. Você já segue o Instagram da rede, Bianca? Da rede Oxe? Dê uma olhadinha, observe isso aí, por gentileza. Tá dando para ver você? Você tem que ver, tá no vídeo. Bom, a recomendação aqui, né, pela Biblioteca Comunitária de Escada é que a gente permaneça na live e que as meninas tentem ver aí também essa questão, porque tem assim, se não seguir o Instagram de quem está lhe convidando, você não entra. Ah, sim. Bom, eu convidei novamente as meninas e continua o problema, né? A informação de que elas não podem participar, não podem entrar. Eu não sei qual foi a questão, né? Eu estou aqui com Dona Lurdinha. Eu vou fazer o seguinte, vamos. Como é? Ah, sim, Zezé tá falando que pediu para seguir logo cedo. Vou convidar novamente. Meninas, eu convidei vocês novamente, tá? Enquanto isso, acolhendo também aí, né, já a entrada de Dona Lurdinha. Certo, eu tô observando aqui, Zezé. Tá informando que três pessoas podem entrar na live, então falta só mais uma. E aí, então, a gente vai fazer aqui Vamos ver se mais uma consegue entrar. Até pode ser isso, né? Que não está funcionando. Acabou de aparecer aqui na tela que somente três pessoas podem participar da live. Então, vamos participar com duas. Quem conseguir entrar agora, né? E não. E aí a gente vai fazendo faz a fala e uma sai e a outra entra, né? Talvez funcione assim, né, dona Lurdinha? Com certeza. Então, gente, mas vamos lá, né?
Vou continuar ligada aqui, atenta ao pedido de participação, certo? Quando vocês conseguirem entrar, a gente continua o papo com vocês. Mas é isso, né? Hoje a proposta da noite é conversarmos, né, sobre esse tema que é mulheres na política. Estamos aqui com a convidada Lurdinha, né? E aí eu quero pedir a ela que se apresente, por gentileza, né? Conta pra gente aí quem é Lurdinha, né? Pra galera que ainda não conhece a senhora, né? Possa lhe conhecer, por favor. Aí entrou. Ah, tá. A Bianca entrou agora. Entrou pelo outro, Bianca. Bem-vinda. Saí, entrei pelo Cookies. Isso, pelo MUPS aceitou agora. Que Vamos ver bom. se Zezé consegue entrar agora também, né? Então, vamos fazer aqui uma rodada de apresentação, meninas. Quem são Uhum. vocês? Quem são essas mulheres maravilhosas? Contem pra gente, né? Quem tá aí com a fala inicialmente é Dona Lurdinha e depois passa para Bianca para se apresentar, por favor. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, todas e todes. Meu nome é Maria de Lourdes da Conceição Nascimento. Normalmente as pessoas me chamam de Lurdinha e eu sou uma das mulheres da Laje. Certo? Moro aqui na Península de Tapajipe e gosto de movimentar coisas, eu gosto de transformar a minha vida, porque eu entendi que transformando a minha vida, eu consigo ajudar outras pessoas a transformar a vida dos outros. E quem me ensinou isso foi várias e várias mulheres ancestrais, a partir de uma pessoa que é referência na minha vida, que é minha mãe. Maravilhosa. Uma referência aí, né? Uma ancestral viva. Vamos lá, Bianca, se apresente por gentileza. Então, boa noite para todas, todos, todes. Agradeço o convite, né, o convite generoso para participar dessa live. Eu sou Bianca Daebes, reverenda da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, integrante do coletivo MUPS, Mulheres, Políticas Públicas e Sociedade, e assessora de Ecumenismo e Diálogo Interreligioso da SESI, Coordenadoria Ecumênica de Serviço. Ai, maravilhosa. Prazer, viu, Bianca? Estamos nos conhecendo aqui, né, nesse momento. Gente, olha só, para a gente também conseguir alcançar, né, para que essa live ela alcance também as pessoas, né, com baixa visão, eu vou pedir para a gente fazer aqui uma audiodescrição, né? Eu quero dizer que eu sou uma mulher negra, né? Eu vou começar, já estou com a palavra aí, o axé, então vou continuar e passo para vocês, tá? Eu sou uma mulher negra, né, cisgênera, heterossexual, tenho um cabelo black, bem alto, bem cheio, batom vermelho. Estou usando um vestido, né, que tem uns tons lilás e branco, tem uns detalhes assim, né, de flores. Atrás de mim tem uma parede branca e uma parte, né, de um baobá. Está aqui desenhado, pintado, baobá, que foi inclusive produzido aqui por mim, pela minha família. Né? Estou dentro do quarto da minha filha. Estou usando um brinco que tem uma pedra de pérola, né? E é isso. Vou passar para vocês fazerem também sua audiodescrição, por gentileza. Eu sou uma mulher negra que está de trança, de óculos, tem uma blusa linda que diz Mulheres na Política, eu acredito nisso. Estou numa sala que era um quarto, como agora só tem 3 pessoas na minha casa, ele se transformou numa sala. Tem um armário que está do lado, né? Tem um computador e tem a de gente, né? Eu gosto muito de gente, certo? Estou de argola, né? E assim, isso faz parte da minha vida, porque gente transformou minha vida, né? Então, aqui tem ressignificância, né? Tem atrás também 2 cadeiras, que é quando as pessoas chegam aqui, elas sentam, e assim, é isso que eu acredito. Obrigada, querida. Por favor, Bianca, faça sua Eu audiodescrição. sou Bianca, uma mulher embranquecida, periférica, moro em Piripiri.
tenho cabelos vermelhos, mas meio grisalhos na frente, tenho um óculos vermelho, um batom vermelho, uma camisa azul com uns detalhezinhos metálicos e estou no meu quarto, em cima da cama, sentada, e atrás de mim tem uma parede branca. Obrigada. Então, né, meninas, assim, eu penso que esse tema, essa live, ela é muito oportuna. Eu tô mandando novamente, viu? Eu tava informando, Zezé, só um momento, meninas, que só 3 convidadas, 3 pessoas podem participar da live. Talvez seja isso, né? Vamos fazer um momento assim, vamos combinar aqui, fazer um momento. Uma das meninas podem, né, fazer a fala e aí depois uma sai da sala e eu chamo o Zezé para ver se ela consegue participar, porque quando eu clico aí para convidá-la, aparece agora a mensagem de que não é possível a participação de mais uma pessoa. Então está permitindo só 3 Mara, eu posso sair para Zezé entrar, porque aí a gente contempla todo mundo sem problema nenhum. na apresentação, né? Não, eu falo, não sei, porque talvez a gente pudesse começar, fazer uma primeira rodada, e aí na segunda rodada eu saía e ela entrava, aí ela se Pronto, apresentava. aí ela faz pronto, ótimo. Pode ser assim também. Obrigada pela sugestão. Então vamos fazer o seguinte, né? E é isso. Continuando, dizer assim que é bem oportuna essa live, é bem oportuno esse tema, principalmente, né, em tempos um período, né? A gente está passando aí um período eleitoral onde a gente vê de tudo, né? Afroconveniências, onde a gente vê diversas práticas, né, de violência contra as mulheres negras, né, contra as mulheres transexuais, as travestis que têm se colocado também, né, nesse âmbito da política. Então é um tema bem interessante, mas aí é interessante também pensar essa política numa perspectiva ampla, né? E aí eu gostaria, assim, para fazer uma primeira pergunta para vocês, na verdade, que vocês possam contar um pouco para a gente sobre a trajetória, né, de vida de vocês e essa trajetória atrelada ao tema, né? Qual é a relação que Bianca, que Dona Lurdinha tem com esse tema, mulheres na política, a partir das suas trajetórias de vida? Dona Lourdinha. Tá certo. Bom, eu nasci na área de palafitas, né? E eu já nasci vendo pessoas, quando eu fui crescendo, cair na maré. E ao mesmo tempo que pessoas caíam na maré, aquela infância minha nas pontes, ela ressignificava como eu via pessoas que lutavam, né? E quando eu cheguei aos meus 15 anos, eu fiquei pensando, por que aquelas pessoas, elas lutavam para trazer aquele lixo todo para cá? E eu só via aquelas pessoas iguais a mim, negras, que vinham de algum local e que precisava morar e que vinha morar, ocupar as palafitas, e eu não via ninguém, a não ser nós próprios, puxar o lixo. A partir daí, eu não via água, porque a gente tinha que carregar água no chafariz, eu não via escola próxima, eu não via uma área de lazer, até porque estava na maré. E aí eu comecei, a partir dos meus 15 anos, a me questionar por que a gente vivia naquele abandono. E comecei a entender, a partir dos meus próximos, dos meus vizinhos, que aquilo ali era intencional. Era para a gente, mesmo com aquela luta, não sair do lugar que a gente estava. E, ao mesmo tempo, que não tinha nenhuma atuação do poder público naquela área, eu via pessoas que hoje eu entendo como lideranças, pessoas que queriam transformar a sua vida, transformando vidas de pessoas. E aí, a partir daí, com 20 anos, eu entrei numa escola que a escola me ignorava completamente. Eu só vi um professor que me chamou pelo nome. Agora, fora dessa escola, dita formal, eu encontrei mulheres que elas resolveram se organizar fora da escola
e transformar a vida delas e as vidas de outras pessoas. E através dessas mulheres, eu pude entender que além dessa ação que a comunidade já fazia, que esses heróis e heroínas já faziam, a gente tinha uma função que era de fazer com que o poder público entendesse que nós existíamos. E foi a partir daí que eu entendi o que era a política, que não era só uma política partidária, de eu entrar num partido político, mas era a política do que aquelas pessoas faziam e como aquelas pessoas trabalharam a gente, principalmente as mulheres, para entender que isso é uma função política e que o papel da gente era estar junto, consolidando essa política. E foi a partir daí que eu entendi que a política era uma das formas de transformar a minha vida e a vida daquelas pessoas. E a partir daí eu não parei mais, gente. Eu só conheci gente, essas mulheres que eu chamo da laje, são mulheres que transformaram a vida delas e que no cotidiano, porque muitas delas, a exemplo de Solange, de Marilene, de Jandaíra e outras, elas todos os dias transformam vida. Isso é política. Elas não pensam só na vida delas, elas conseguem entender que a vida delas é transformada a partir de um coletivo, né? E isso, para mim, é fundamental. Eu entendi que a política é o cotidiano da gente e que, para fazer política, tem uns que optam pelo partido, mas que a vida da gente, ela é política. E a gente tem que respeitar as que estão no partido político e as que não querem estar num partido político, mas que no seu dia a dia ela está consolidando a política. Muito bacana. Então, a percepção de política aí, né, para além dos aspectos partidários, né, é bem interessante pensar isso. E você, Bianca, querida, nos conte essa trajetória, Então, essa relação. eu sou filha de uma dona de casa com um porteiro, né? Morador de Periperi, e nasci na beira do rio, né? Muito próximo ao mar, mas na beira do rio. E significava que a gente não tinha saneamento básico. Toda vez que chovia, os índices de morte de crianças por hepatite B eram altíssimos e o de leptospirose também, porque a água do rio poluído invadia as casas, a gente perdia os colchões, as roupas de cama, tudo, e não podia jogar isso fora porque não tinha dinheiro para comprar outro, então botava para secar no sol. Mas aí as bactérias, o xixi do rato, todas essas coisas estavam ali e muitas pessoas morriam de leptospirose. Então, a primeira vez que eu vi uma mulher na política, e me lembro de ter perguntado sobre mulheres na política partidária, foi quando Lídice da Mata foi prefeita. Eu era ainda criança, mas ela fez um saneamento básico na Rua da Glória e na Rua dos Coqueiros, né? E isso diminuiu os índices de leptospirose. Claro que na época eu não entendia isso, mas eu sabia que a obra que tinha sido feita no Rio, né, tinha parado de inundar as casas. E as crianças não morriam mais como morriam antes. Estou dizendo isso para dizer que foi a primeira vez que apareceu na minha mente, com muita concretude, uma ação política concreta, coordenada por mulheres. A partir dali eu comecei a prestar atenção, mas a gente não tinha muitas mulheres dentro de um contexto político partidário, né, que representassem as causas das mulheres, e isso começou a me inquietar. Quando eu entrei na universidade para estudar filosofia, eu me dediquei a estudar educação e filosofia política, né? E isso também me levou a pensar que era preciso uma mobilização de base, bem como Dona... Como é o nome dela? Lurdinha. Dona Lurdinha acabou de dizer tão bem.
Sem essa mobilização política de base, a gente não tem representação política nas esferas de poder. A gente precisa olhar para a base para depois olhar para cima. Né? E essas representações políticas, elas são extremamente importantes, mas ela precisa refletir as nossas bases. E por que ela precisa refletir as nossas bases? Porque a gente vai olhar, por exemplo, hoje o cenário de candidatas ao governo do Estado e candidatas à presidência da República. Você tem mulheres que não têm pautas feministas, mulheres que não têm pauta de movimento social de mulheres, mulheres pautando o agronegócio, mulheres pautando os grandes latifúndios, mulheres que não dialogam com as causas. Por isso, em um dado momento, nos encontramos, eu e outras mulheres, Raimunda está aqui, Maíse está aqui, Karine, Gilmar, a França, que é uma outra, Camila, né, que na época que a gente fundou o coletivo MUPS, nós nos juntamos e formamos um coletivo de mulheres, mulheres, políticas públicas e sociedade, porque a gente entendia que é essa formação política de base que faz os processos de transformação social, política e econômica no nosso país. Excelente, excelente. E aí é isso, né? Eu acho que você toca num assunto assim que tem uma relevância muito forte, né? Que dialogando com Dona Lurdinha, estou chamando Lurdinha porque eu sei, né, que é a forma como ela gosta de ser chamada, né? Eu tive a oportunidade de conhecer Dona Lurdinha, não sei se ela lembra, mas eu também sou mediadora de leitura, né? E junto conheci a rede de bibliotecas comunitárias de Salvador, e foi na época também que em algum momento nessas cirandas aí da vida, né, nessas nossas ações, nessas articulações que também são políticas, né, pensando a leitura, a literatura como direito humano, né, fazendo os movimentos, né, nos bairros periféricos de Salvador para promover a leitura como direito. A gente também está fazendo política, e foi também nesse período que eu conheci essa queridona, né, através de Solange, inclusive. Então, acho que dialoga, né, com o que Dona Lurdinha traz sobre essa questão da base, né? Essa base, de fato, quem se coloca, quem se insere nessa trincheira da luta, né, no contexto da política partidária, precisa refletir essa base. Precisa refletir para pensar, principalmente, quais são as demandas, né, quais são os indicadores que estão aí, ó, efervescendo, né, onde a gente vai pensar quem é que vai corresponder às necessidades, né, de fato, de quem está na base. Então tem que refletir a base também nesse sentido, né, de quais são os projetos voltados para as populações, né, historicamente vulnerabilizadas, criminalizadas, marginalizadas, né, alijadas dos seus direitos. Então é sobre isso. Eu vou ver se a gente consegue agora dialogar com o Zezé. E aí, Bianca, a gente vai ficar então, né, tentar fazer esse movimento de saída e retorno, tá certo? Para ver se conseguimos contemplar a participação dela nessa primeira rodada, que é uma rodada de apresentação, e de trazer também um pouco sobre essa trajetória de vida e a relação com o tema, tá? Aí você continua aqui com a gente, né? E aí eu vou ver se ela entra. Certo? Tá, eu acho que você precisa me dispensar. Ah, é? Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu ver como é que eu faço. Se você não conseguir, eu tento aqui, eu saio. É só sair. Eu prefiro, se você puder fazer isso, eu lhe agradeço, porque aqui eu não estou vendo essa opção. Não, estou saindo. Viu? Obrigada. Pronto, deixa eu ver agora se a gente consegue dialogar também com o Zezé. Solicita aí, Zezé, por favor. Aqui tá aparecendo para mim, cancela e tenta entrar de novo, porque tá aparecendo para mim. Ah, vou aceitar aqui, apareceu agora. Enquanto isso, né, aqui a gente já tem a participação das pessoas, né? Obrigada aí pela presença, né? Já temos aqui comentários, as pessoas interagindo, né? Ladailza diz que maravilha, é uma rede de conversa
com mulheres falando de política, né? Tereza, política é querer mudar vidas de mulheres que sofrem violência doméstica, que sofrem tentativa de homicídio. Fazer política é ir em busca de leis que façam a diferença na vida das pessoas. E aí ela traz aqui um relato, né? Sou vítima de violência doméstica e tentativa de homicídio em 2019. Foi noticiário nos jornais municipais, estaduais e nacional, um momento terrível, superei. E esse superei, né? Eu sei que, imagino que não tenha sido fácil, né, Tereza, superar, porque até para superar também essas violências, né, em torno da política, né, é necessário, eu penso, uma articulação, né, uma rede de apoio, né, uma rede de apoio para que consigamos também, né, para ter o entendimento de que sozinhas também a gente, né, não dá conta de tudo. Então é importante essa rede de apoio, de afetos, né? Ela diz: hoje faço política em prol de mulheres para que possam sim buscar suas mudanças e ver o quanto precisam sair de um relacionamento abusivo e tóxico. Zezé, minha querida, vamos ver se você consegue vir. Bianca já saiu. Eu te chamei novamente para ver se você consegue entrar nessa rodada com a gente. A solicitação não foi? Já estou te convidando, eu convidei. Eu convidei aqui, mas não está indo. Convidei de novo, viu? E aí é isso, as notícias, né, assim, em torno dessas questões de violência. Tem um site que eu quero, inclusive, sugerir, né, indicação, que tem feito o mapeamento, né, o levantamento e publicando notícias em torno, né, das violências de gêneros, a violência que as mulheres, a nível nacional, têm sofrido, né, por conta do machismo, né, da estrutura do racismo, da LGBTQI-fobia, né, que é As Minas, né, a revista As Minas. O site é com asmina.com.br e lá é uma rede, assim, um grupo de mulheres, né, que tem feito, assim, um trabalho muito significativo, muito importante a nível nacional para pensar, né, o enfrentamento e o combate à violência de gênero, né, a violência doméstica, né, a violência contra meninas e mulheres. E aí, nesse site, vocês vão ter lá também, no ponto política, um giro de notícias que é mesmo em torno também de todas essas violências, né? Então, e que vem pautando, né, por exemplo, quais são os projetos pensados para as mulheres, né, nas propostas de quem está aí, né, inseridas nas candidaturas, né, a governo, a deputadas, né, deputada estadual, federal, senadoras, né, presidência, governo, né, então é importante a gente estarmos atentas e atentos e atentes a essas notícias, né, acompanhar, né, dona Lourdinha, acompanhar esse movimento para que também tenhamos uma consciência política, né, de quem é que a gente vai eleger, né, no próximo domingo, por exemplo, né? Então, mulheres negras indígenas resistindo à violência política, né, no Brasil, machistas, né, trazendo que é mimimi as questões que as mulheres têm pautado, né, no âmbito da política, mulheres transexuais, mandatas coletivas compostas por mulheres também lésbicas, trans, travestis, negras, periféricas, né, sendo ofendidas, sendo violentadas, né, que não é só uma questão da ofensa, mas assim, violência mesmo, psicológica, né, exposição, né, das suas vidas, expostas
né, a sofrer ao tombamento, né, dessas estruturas que são opressoras. Então, demanda de nós um movimento assim muito firme, né, muito forte. Olha, não consegui, assim, tentei novamente aqui, solicitei, Zezé, o seu acesso. Infelizmente não está indo. Eu vou dando continuidade, né? Não tá, eu tô aceitando, você também tá mandando o convite, eu tô aceitando, mas não tá indo. Você não tem outra conta, não? Teria alguma outra conta de Instagram para você acessar? E aí me avisa aqui qual é para poder acessar. Tem como? Responde aqui, por favor, no chat. Me ajude aí, porque não tá rolando aí com essa sua conta, certo? Não está. Tanto eu convidando ela, viu, Dona Lurdinha? Convidando ela e ela também me pedindo, solicitando, não está indo, certo? Eu vou fazer aqui, né, trazer um outro ponto, que na verdade até no primeiro momento a gente já até entrou no assunto, né, que é sobre qual é a perspectiva de política que nós temos, né? Porque quando a gente fala de política, esse nome, ele vai abarcar, ele tem uma dimensão, né, ampla, complexa. Então, o que é falar um pouco mais, né, sobre o que é essa política para a senhora, né? Qual é o seu trazer mais contribuições, né, sobre a sua percepção sobre política. O que seria essa política? Gente, duas coisas que eu queria refletir, né? O que é essa política para a gente que é da base, que está fazendo o movimento comunitário? Primeiro, é a política que nos coloque lá. E nesse momento é ímpar nas nossas vidas, porque até nas comunidades a gente está percebendo qual a diferença. Isso está claro quando a gente percebe, tem dois lados. E alguns da gente está de um lado, conseguiram fazer uma coisa que foi nos dividir. E hoje está claro aonde a gente tem que chegar. A gente tem que chegar, nesse momento, a uma política que respeite as mulheres, principalmente as mulheres negras, que respeite as crianças, que respeite os adolescentes e que respeite os jovens. Nós precisamos consolidar mulheres na Câmara, na Assembleia Legislativa, que realmente mantenha as propostas. Não dá mais para voltar e dizer, eu não vou respeitar bibliotecas comunitárias. Gente, nós já chegamos longe demais. A gente quer mulheres que consigam criar leis para que essas bibliotecas comunitárias ela consigam ter recursos próprios. Escolas comunitárias, dá para ficar questionando, é pública ou não é? Primeiro, o que a gente entende do que a gente faz, que é o mais público dos públicos. O que a gente quer é gestar as nossas coisas. E não tem esse bababá, que a gente não tem administrador, que a gente não foi na universidade, não. A maioria da gente, hoje, ou tem curso ou está na universidade. O que a gente quer é gerenciar o que a gente faz. Se tem uma política, e o Estado assumindo, fazendo o que é papel dele. Agora, nesses 500 anos que nós conseguimos, inclusive, construir coisas que, ao nosso ver, é de uma valiosidade total. A gente quer administrar isso. Não dá hoje para trabalhar na área de habitação e não chamar a gente para perguntar se a gente quer casa tudo igual. A gente não quer morar em casa tudo igual, porque a gente tem, inclusive, consolidações históricas que diz que a nossa história tem que ser representada no lugar que a gente quer ficar, que é no nosso lar. Não dá hoje para construir escola e não chamar a comunidade, inclusive para participar do gerenciamento disso. E eu não estou falando desse conselho que se cria, que só chama pai e mãe para ir lá discutir
só sem dizer, pedir opinião, e ele também propor coisas. Não dá para ter conselhos de saúde sem que a única coisa que a gente, em alguns conselhos, participe é dizendo sim ou não. A gente quer construir metodologias, a gente quer falar da administração disso público, desses locais. Então, o que a gente quer hoje é participar igual. E não dá para dizer, eu vou construir e deixar a comunidade fora, não. A comunidade quer estar dentro e quer que respeite o que a gente consolidou ao longo desses anos. Então, hoje, a candidata ou o candidato que não respeitar bibliotecas comunitárias, realmente não dá para pensar isso. Que não respeitar escolas comunitárias, que não entender que a área de esporte, que só não tem que vir como vem nas comunidades. Hoje as comunidades, a maioria delas é consolidada pela polícia. Só tem espaço para a polícia. E chega de matar jovens, porque a gente não aguenta mais. Corpos caídos no chão e muito da gente ainda filmando esses corpos. Passei para a apresentação de comunicadores que é contra a gente. Então a gente está falando desse lado. E tem mulheres comprometidas que quer transformar. E aí cada um da gente sabe quem é esses nomes, quem é essas mulheres, qual é o perfil de comprometimento dessas mulheres. Então a gente está falando disso, é de deixar que a comunidade, que a base, ela tome suas decisões. Claro que a gente precisa de recursos e a gente sabe que ao lado também do Estado tem parceiros. Agora, são parceiros que têm que ouvir e, mais do que isso, aceitar as propostas da comunidade e achar, não que a comunidade é um empecilho para as coisas acontecerem, mas que a gente pode caminhar junto com papéis diferenciados, cada um fazendo o seu papel. Muito bom, muito bom. Bianca está voltando para ela também contribuir com essa conversa, né, em relação a qual é a percepção que ela tem, né, ampla, né, falar um pouco mais sobre essa percepção na política. Oi, Bianca, tá virada a sua câmera. Tá virada, deixa eu tentar desvirar. Pronto. Então, vamos lá. Conseguiu pegar a pergunta? Não, repete para mim, que eu estava Sim, entrando. né? Estávamos falando aqui, inicialmente vocês já até trouxeram um pouco sobre, mas para a gente ampliar um pouco a conversa sobre qual é essa percepção que é política para você, né? Qual é a sua percepção sobre esse tema? Qual é a dimensão que tem aí na sua mentalidade, né? Então, eu acho que nós fomos educadas para entender política como algo externo, né? Como algo que você faz a partir de um momento em que você se encaixa num processo eleitoral. Mas, na verdade, política a gente faz todo dia, né? Quando a gente pega o ônibus para ir trabalhar, né? Quando a gente compra a comida da gente, né? Quando a gente sofre todas as questões sociais e políticas e percebe que os nossos acessos na periferia não são os mesmos acessos das pessoas que moram em outros bairros. Quando a gente percebe que a gente não pode escolher comer de forma saudável, ter acesso a alimentos de forma mais saudáveis, né? A gente percebe todas as nossas limitações. O problema é a gente entender qual é o nosso papel político diante dessas construções sociais. Então, entender que nós mulheres, quando nos organizamos no nosso bairro, na nossa comunidade, pautamos algumas reivindicações, a gente deixa de ser refém do político que vem de 4 em 4 anos negociar a construção de uma casa, a camisa do time, asfaltar a rua. E aí a gente precisa entender qual é a nossa dimensão política, né? Enquanto comunidade, enquanto mulheres, onde quais são as nossas ocupações nos conselhos de educação, quais são as nossas ocupações nos conselhos de saúde, como é que nós nos inserimos nas esferas públicas de poder e, por fim, quem nos representa. O MUPIS agora está com uma campanha nas redes sociais.
Só merece meu voto quem assume minhas pautas. Então, qual é a mulher que assume as nossas pautas? Ah, eu não sei. Essa semana eu peguei um Uber e o cara do Uber veio fazendo um discurso de que ele não ia votar em ninguém, porque não tinha nenhum político que prestasse, era todo mundo corrupto, a política corrompe todo mundo. E quando você faz esse discurso, você deixa que outra pessoa descomprometida assuma esse espaço. Aí eu comecei a citar um monte de nome de mulher preta para ele, candidata a deputada, candidata a deputada federal, candidata a deputada estadual, candidata a senadora, né? E ele falou, não conheço nenhuma delas. Aí eu falei, o senhor é um homem preto da periferia, o senhor não tem esse direito de desconhecer a candidatura das mulheres pretas aqui. O senhor precisa ser aliado, né? Mas a política, de novo, esse movimento não é um movimento que vai vir de cima para baixo. É um movimento de baixo para cima. Se a gente não pautar políticas públicas nos movimentos sociais de mulheres, o Estado não vai pautar políticas públicas para as mulheres. A gente está com a campanha Meu Ciclo Minha Vida, do MUPES, no 2º ano, rodando com outros coletivos, né? Com a Prósima, com a Maim, né? Com uma série de outros coletivos, com Empodere Sua Irmã. Mas a lei foi aprovada, né? E que na Bahia tem um protagonismo de uma mulher preta, que é a Olívia, não foi colocada em vigor ainda. E já cumpriu todos os prazos. Né? Então, quando a gente faz uma campanha como essa, a gente ensina as mulheres a construir um absorvente dela, a gente leva absorvente porque a gente entende que ainda é necessário, mas a gente faz um processo político de conscientização das mulheres, do seu direito, da sua participação, de que políticas públicas não é favor, né? E aí, esse é um processo comunitário de empoderamento de mulheres, porque a gente acredita que esse movimento é movimento de base. Muito bom. É isso, né? É justamente sobre essas dimensões, né? Porque é falar desse lugar, né? E falar também de quem é que realmente está compreendendo, né? Ou percebendo o movimento, a luta política das mulheres negras, né? Que historicamente vem se inserindo, né? Vem ocupando aí esse espaço, por entender que no âmbito da política também partidária é um lugar decisivo, é um lugar importante, é um lugar privilegiado a nível das possibilidades, né, que nós podemos alcançar, porque é por onde passa, né, as decisões, né, por onde se tomam, na verdade, as decisões sobre as nossas vidas, né? Então, é muito importante essa fala, né? A Zezé não está conseguindo entrar, mas ela está aqui, né, participando pelo chat. É uma pena, né? A gente não eu tô chamando, tô convidando, mas não está indo, também não está aceitando ela também está solicitando, não está funcionando. Mas ela fala, né? As mulheres, onde as mulheres e os negros foram impedidos de participar do processo eleitoral, votar e ser votado, né? Votar e ser votado. E aí esse ser votado que é também um movimento significativo, ainda recente, né? Se a gente for pensar a história aí do nosso país, né? A história de quem é que ocupa esses lugares, né, de decisão, de formulação, de elaboração de políticas públicas, para quem as políticas públicas, né? E o ser votado e votada é uma conquista também, né? Resultante de um movimento histórico de luta e de resistência, né? Porque até então, até quando se fala dessa relação quem vota e quem é votado, né? Para nós votar, para as mulheres, né, de um modo geral, e para as mulheres negras especificamente, votar já era uma demanda, né? Já era
uma pauta histórica que nós não podíamos votar, né? Por um bom tempo, por longos anos, e sermos votadas também, já se inscreve aí como uma conquista árdua, mas e que até hoje ainda, né, os machos, né, essa estrutura machista, misógina, sexista, né, LGBTfóbica, ainda não conseguem, não se dão com a nossa presença, com a presença das mulheres, né, e das mulheres negras e das mulheres periféricas, das mulheres que têm corpos, dessas mulheres dissidentes, as mulheres que vêm desse lugar marginalizado da periferia para falar no centro, né? E aí a gente tem uma autora bem interessante que fala sobre isso, né? Você sai da margem e fala no centro, né? Que é a Grada Quilomba, que é a psicanalista, né? A Grada Quilomba, a Bell Hooks, né? Vão falar sobre esse reposicionamento desse lugar, né? Então, Lélia Gonzalez, que dizia, né? O lixo vai falar e numa boa. Então, a gente também pensar que estamos reposicionando, né, o nosso lugar neste mundo, o nosso lugar nessas histórias. Nós estamos dizendo, olha, chega de falarem por nós, de realizar coisas por nós, né? Nós temos pautas, nós sabemos também fazer acontecer, nós também sabemos o que nos interessa e estamos aqui para ocupar esse lugar e garantir ou buscar viabilizar esse direito, né? Só poderia votar homens, né? Zezé está aqui colocando no chat. Ai, Zezé, queria muito que você também pudesse estar aqui com a gente. Terra, posse, homem que não fosse escravo, né? Ainda tem essa história, né? Que ainda tem essa limite, a gente falando aí de período colonial, né? A gente vem pautando isso. Mulheres escravos, né? Alijados. Nós aprendemos a não votar em nós. E aí, sobre esse ponto, vamos aproveitar que essa provocação, né, que Zezé faz, porque eu penso também que isso, é uma provocação e é importante a gente pensar. Não aprendemos a votar em nós. O que dizer sobre isso, hein, dona Lourdinha? Eu acho que não é só votar em nós. Até nas comunidades, assim, duas coisas que eu fico observando. A epiderme, ela fala mais alto do que os traços fisiológicos. Então, assim, eu fico num lugar que eu observo isso. As meninas que têm a pele mais clara, todo mundo se dirige a elas. E há uma coisa com os mais velhos que é incrível, gente. A gente, em vez de resgatar, e assim, algumas coisas nas comunidades, a gente começa a avaliar. Por quê? Antes, eu vim de uma época que, quando Dona Maria dizia, vá para casa, ó, a gente se mandava, não quero ver você essa hora aqui. E hoje, na comunidade que eu moro, eu vejo vários adolescentes que ainda faço isso. Eu chamo, vá lá para casa. Mas quando a gente começa a história foi tão ruim com a gente, que a gente não acredita na gente mesmo, então a gente acha que a gente sempre tem que ter alguns papéis, que não esse papel que dá uma autoridade a gente. E é isso um pouco que a gente precisa resgatar, tanto em nós mulheres, como em nós negros, e principalmente nas crianças. E dizer que a gente pode ser tudo que a gente queira ser. E é tão visível isso na comunidade que a gente vai reproduzindo. Você ainda ter uma Assembleia que tem a única deputada negra é um absurdo ainda. E somos nós que votamos. Então a gente tem um papel ainda que é fundamental de consolidar e dizer às pessoas que essas mulheres que têm um desafio, que está, inclusive, pegando esse desafio de se candidatar, porque nós, comunidade, dissemos a ela, vai lá, a gente hoje tem que levar essas mulheres e votar nelas. Então, a gente tem pouco tempo para a gente convencer as pessoas e de uma forma amorosa, que a gente não vai entrar nessa de que a gente é dois lados. Nós não somos dois lados. Nós somos um lado único. Podemos até dizer, em pensamento, sim, mas nós estamos na mesma pobreza, precisando de política pública desse fortalecimento que qualquer um. Então, o nosso grande desafio é mostrar isso, que a gente pode estar em qualquer lugar que a gente quer estar, e a gente tem que mudar.
tanto a Câmara de Vereadores como a Assembleia Legislativa, o Senado, e colocar mulheres que nos representem, mulheres negras que tenham esse compromisso com a política pública, incluindo a comunidade. Então, o desafio é grande e nós que estamos assistindo essa live, gente, temos que conseguir isso. Isso é uma meta que a gente já vem fazendo, trabalhando há muito tempo, mas essa reta final é importante para a gente nos conscientizar e conscientizar o outro companheiro ou a companheira que votar em mulheres, a exemplo de Vilma Reis, de Olívia Santana e de outras mulheres negras que a gente sabe que está aí na luta da construção do dia a dia, é fundamental para transformar isso que a gente vive nessas comunidades. É importante também que façamos, né, ainda dá tempo, inclusive, né, para as pessoas que dizem, eu não sei quem são as mulheres negras que estão aí, né, também reivindicando esse espaço em favor, né, dos nossos direitos, dos projetos que realmente vão corresponder às nossas necessidades, né. Buscar, né, nós tem uma outra indicação que é a plataforma Elas no Congresso, que faz um levantamento, né, usa dados públicos do Congresso Nacional para monitorar os direitos das mulheres no Poder Legislativo, e é uma iniciativa da revista Asmina, né, que é a AZMina, e estou fazendo essa referência porque, inclusive, as meninas têm feito, né, um trabalho muito significativo, muito importante. Inclusive, uma delas é daqui de Salvador, né, que é a Marília Moreira. E temos também, né, o Instituto Odara, né, Instituto da Mulher Negra, que também tem feito um trabalho importante, tem feito aí, né, publicações também em relação né, de empoderamento, de potencializar essas candidaturas negras. Então acompanhem, né, essas redes sociais, porque não é por falta de alternativa que você não vai votar em mulher negra, né, que realmente está aí pautando, trazendo pautas que não dizem, inclusive, respeito exclusivamente a nós, mulheres negras. São projetos voltados para vários outros grupos, né, dissidentes, vários outros grupos historicamente violados e violadas de seus direitos. A juventude, né, as pessoas LGBTQIA+. Nós temos, importante também indicar aqui, né, que acompanhem as redes sociais da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a antra.oficial, porque lá você vai ter orientações, vai ter acesso também às mulheres transexuais e às travestis e às mandatas coletivas que estão também aí, né, nessa trincheira de luta, se colocando também, né, à disposição, dando a cara a tapa, né, a cara a tapa não, mas botando a cara no sol, como dizem, para dizer que as mulheres trans e travestis também têm projeto societário em favor da população, né, que é atravessada de marcadores desiguais, né, desigualdade racial, desigualdade de gêneros, né, desigualdade de classes. Então, é importante a gente conhecer, né? Aqui na Bahia, eu fiquei procurando quem está candidata, né? Quem está candidata, que sejam mulheres trans, né, e travestis também candidatas aqui na Bahia, né, buscando, né, galgando também esse lugar. E aí a gente tem também travestis negras aí candidata, né, a deputada estadual, que é a Nega Van, do PSOL, né? Então é bom falar para as pessoas saberem que tem pessoas aí, né, que realmente estão fazendo um movimento significativo em favor da vida e não da morte, né? E é isso, existem os lados, o lado de quem está projetando morte para a nossa população e o lado e a morte que eu digo não é só a morte física, né? É a morte simbólica também. Eu estou falando dessa morte que faz com que o nosso povo permaneça, né, em condições desiguais, né? Essa morte onde a gente vê aí
que o acesso às políticas públicas, né, é cada vez mais difícil, é cada vez mais distanciado, né, a lógica de mercadológica, né, de fazer com que o acesso aos bens e aos serviços sejam cada vez mais, os públicos, né, cada vez mais sucateados, mais precarizados para favorecer uma lógica de mercado das próprias políticas públicas, né? Então a gente precisa prestar atenção nessas questões. E tem aí mulheres pautando esses pontos, né? Que não são pontos, são questões estruturais. Não é isso, meninas? Com certeza. Estamos aqui só pensando isso, né? Falando a partir também dos lugares que a gente sabe que a gente está dizendo, né? Não é qualquer lugar. Então, domingo, né, eleição. E estamos aqui, eu estou falando aqui de Salvador, todas vocês também estão em Salvador? Todas estão em Salvador, né? Mas a gente não está falando só de Salvador, né? A gente está trazendo aqui uma pauta que é a nível nacional, né? E aí eu gostaria que vocês pudessem também trazer, né? O que é que as pessoas devem considerar no momento, né? Aí nesse domingo que vai ser um dia muito importante no nosso país, né? Para a história do nosso país. O que é que as pessoas devem considerar quando forem lá naquela urna, né? Fazer lá o seu movimento. O que é que não pode faltar, né? Nesse pensamento e que precisa repercutir, fazer valer na urna no domingo. Contem aí pra gente. Bom, eu penso que não pode faltar o compromisso com a democracia, né? Porque a gente precisa ir lá votar. Então, acho que o primeiro apelo é vamos lá votar, né? Não adianta a gente ter concepções maravilhosas e ficar em casa, né? E aí vai para todas as meninas, meninos, da periferia, do centro, vamos lá votar. Então, compromisso com a democracia. Uma democracia que está ameaçada, né? Que desde 2016 vem se agravando a partir do golpe contra a presidenta Dilma. A segunda coisa é observar as pautas de quem a gente vai votar. Não tem que, a prioridade é votar em mulher preta, mas é sobretudo votar numa pauta que nos representa. Senão a gente corre o risco, e Salvador já foi uma referência disso, né? A gente teve nas eleições anteriores mulheres engajadas com os movimentos neopentecostais, levando votos da periferia e com pautas que não nos diziam respeito. Então é fundamental saber quais são os compromissos de políticas públicas para as questões de gênero e raça. E se não tem, então não merece o voto da gente. A gente vai procurar que tenha. E aí eu acho que Gilmara já trouxe, né? E Dona Lurdinha também já trouxe. A gente tem Vilma Reis, tem Olívia, tem Laina Crisóstomo, Marta Rodrigues, né? Tem Marta Rodrigues, tem Eliette Paraguaçu, né? Tem uma galera de gente que está assumindo as pautas do movimento de mulheres, as pautas de gênero e raça. Então, não pode faltar a cola também, para você não esquecer do número das candidatas. Tem a mandata Pretas pela Bahia, né? Com Márcia Ministra, né? Com Iracema, com Cleide, né? Agora me falhou a memória, mas assim, a mandata Pretas pela Bahia, coloquem aí, né, que você vai encontrar, entre lá para ver quais são os projetos, né, quais são as propostas, e que certamente você vai olhar e vai dizer, pô, velho, na moral, aqui é uma proposta que dialoga comigo, isso aí é sobre mim, né? Então tem que conhecer. Zezé está aqui falando, eu vou reproduzir aqui, né, que ela está participando pelo chat, a nossa convidada também, que a gente teve essa dificuldade aqui para ela estar ao vivo. Quer tentar chamar ela de novo, Gilmara? A gente pode tentar, né? Eu vou ver aqui. Eu queria ver até se de repente, eu não sei se não está entrando 3,
se sai uma de novo, né? Se uma Então, fui eu. vai, e aí eu vejo se ela entra novamente. Se ela entra, né, se ela consegue. Peraí que eu saio agora, peraí. Ah, tá Jamila, bom. como é que eu Ah, ela já saio? saiu, ela saiu, Bianca saiu, dona Lourdinha. Deixa eu ver Ah, se tá. Zezé, Tá certo. deixa eu ver se ela Tá. consegue. Amor. Eu vou te convidar de novo, viu, Zezé? Porque, nossa, essa mulher é potente, né? Uma mulher que tem muita coisa importante aí para poder compartilhar com a gente. Que está aí também, né? Sempre articulada, né? Engajamento político muito importante. Seria bacana se a gente conseguisse dialogar com ela ao vivo. Tô tentando de novo, chamando, tá? Para ver se rola agora. Agradecer, né, novamente aí as pessoas que estão chegando. Vai mandando aviãozinho aí para a galera, vai chamando o povo, manda essa live que vai ficar gravada aqui, né, no Instagram da rede. Olha, infelizmente não está dando, né? Eu vou reproduzir aqui. Se Bianca até quiser voltar, até porque a gente já está chegando também ao final, na rede, colocar uma reticência, né? Porque a gente não finaliza, que é muita coisa para poder conversar, mas a gente vai precisar dar uma finalizar esse momento. Então, se Bianca quiser voltar, que eu não estou conseguindo, não, viu, Zezé? Não estou conseguindo, não. Aí, ela querendo voltar até para fazer as considerações. Acho importante pedir de novo o acesso. Mas eu vou reproduzir aqui o que Zezé está falando, né? Porque é muito importante, né? Ela diz que temos a oportunidade, como mulheres negras que somos, né, a maioria, de votar em mulheres negras comprometidas com a luta das mulheres, principalmente das mulheres negras. E aí é pensar aquilo que a colega, né, assistente social também, Carla Cotirene, sempre está colocando, assim, é importante que nesse momento a gente faça valer também uma concepção interseccional. O que é essa concepção interseccional? É considerar que políticas públicas que não dialogam, né, que não sejam também construídas a partir da perspectiva da concepção e da contribuição das mulheres negras, das travestis, das transexuais, das mandatas coletivas, essas políticas certamente elas não terão uma efetividade, né? Elas não serão capazes de corresponder às necessidades específicas que mulheres negras, que a juventude negra, que homens negros, crianças, pessoas idosas negras demandam, né? Porque a gente precisa também ter esse entendimento de que não dá para a gente construir política pública de cima para baixo, não dá para pensar, né, dona Lourdinha, as decisões sobre a vida do outro e da outra sem compreender, né, as determinações, o que determina, né, as condições de vida, de saúde, de trabalho das pessoas. E aí você, quando ela traz isso, é lembrar, né, interseccionalidade nessa relação também, nessa decisão. É partir de um lugar específico, localizado, entendendo que, sim, essas mulheres negras que estão aí, os vários nomes que já foram aqui mencionados, né, que já foram aqui lembrados, né, que nós estamos muito bem amarradinhas, né, todas nós aqui conectadas nessa energia e nessa positividade de que essas mulheres negras têm capacidade política de vivência, né, têm experiência, uma trajetória, né, muito significativa que faz com que elas sejam também entendidas como capazes de fortalecer e de fazer, como diz na campanha da Vilma Reis, né, mudar a fotografia deste país. Nós estamos aqui mesmo para mudar a fotografia desse país, para reposicionar, né, esse lugar de grupos que historicamente têm gozado de seus privilégios em detrimento de outros que, na sua maioria, está passando fome nesse momento.
nós precisamos atentar para o que é essa perspectiva de Auxílio Brasil, por exemplo. Olha só o que é isso, né? Uma ação instantânea, porque isso vai passar daqui a pouco, que substitui um programa articulado com as políticas públicas da maneira como deve ser, que era o programa Bolsa Família, né? Que nesse atual governo fez uma mudança terrível, genocida, né? Fez uma mudança genocida, para dizer assim, fez uma ação instantânea, porque a qualquer momento a perspectiva nessa essa coisa do Auxílio Brasil acaba. O programa Bolsa Família, que tem como demandantes, né, em sua maioria, a população negra e as mulheres negras, que é quem mais estão lá, ó, na porta dos CRAs, quem mais demanda, né, da política de assistência social, são as mulheres negras, que estão à frente, né, buscando garantir, né, o seu direito mínimo, né, básico, fundamental. E aí vem Auxílio Brasil substituindo um programa que estava todo estruturado com a política de saúde, com a política sincronizada, né? Um programa sincronizado com a política de educação, com a política de saúde, né? Com a questão do trabalho, do emprego e da renda. Então é uma ilusão. A gente está vivendo aí um momento também assim de muita ilusão, né? Onde o imediatismo, né? A resposta rápida, o dinheiro rápido ali, a renda rápida, né, se sobrepondo a uma história que é muito maior, né, que estava consolidada, que estava muito bem estruturada, porque estava inserida dentro de um tripé, de uma política, de um sistema, né, de seguridade social, que era o programa Bolsa Família e hoje é Auxílio Brasil. E quem é que sofre, quem é que está pagando essa conta, dona Lourdinha? Somos nós. E é isso que a gente tem que refletir com a nossa população. A gente tem acesso, e a gente tem acesso a muita gente, gente. O que é diferente nisso? Primeiro, a primeira coisa é como isso é conquistado. Você vê nossos irmãos terem que ir de manhã, dormir numa fila para conseguir, que a maioria não consegue, ficar a noite toda ali para tentar uma ficha. Isso é desumano. E não é isso que nós queremos. Nós queremos fortalecer as políticas que a gente tinha. Então, eu acho que esse momento é o momento da gente refletir com os nossos companheiros, companheiras, como é diferente o que estamos propondo e o que está aí. É a grande diferença, é a forma que a gente vai explicar isso, que vai fazer a mudança. E a gente tem a capacidade de fazer. A gente acredita nisso. A gente tem uma possibilidade de mobilizar e de construir coisas diferentes, que é o momento da gente estar articulado e provando isso. E eu quero fortalecer o nome dessas companheiras todas que foi dado, que essas companheiras, ela vem do movimento que a gente fez. Vilma Reis, aqui no bairro do Uruguai, quando a gente conheceu a cultura aqui, foi através dela e de Luiz Alberto. Olívia Santana, quando a gente começou a conhecer ela, foi através da educação. Como essas companheiras que você citou, ela vem de uma trajetória histórica que tem a ver com a gente. Então, isso pesa muito. O nosso voto é valioso, né? A democracia ela tem que continuar. Agora, a gente tem que estar juntos. E a gente, nesses 4 dias, 4 dias mesmo, galera, que a gente tem ainda de diferença, a gente tem que fazer. Hoje, quarta-feira, né? Quinta, sexta, sábado, no 4º dia. Pois é, minha gente. Vamos fazer diferente, que a gente está chegando lá. E a gente está chegando lá com a vitória diferenciada. Porque a gente está saindo do lado da morte para o lado da ressurreição, da vida. E é isso que a gente quer. A gente quer vida transformada e vida em abundância, que faça a diferença da vida das pessoas. A gente não quer viver pensando como é que a gente vai pagar o aluguel da casa, como é que a gente vai pagar a água, como é que vai pagar a luz, que a gente paga um mês e está devendo o outro, está jogando as contas para o ar. E a gente tem a possibilidade de transformar
esse país, de mudar esse país. Vamos fazer, temos 4 dias, além do que a gente já fez esse tempo todo, para mudar o quadro que está hoje na nossa cidade, no nosso país. E pensar assim, nesse momento, na Amazônia, quando a gente vê o que está acontecendo ali ao redor do mundo e ao redor do próprio Brasil, a gente pensa que é hora da gente mudar. E só se muda através do voto e votar em pessoas comprometidas com essa transformação. Eu queria, assim, antes de passar a palavra, né, e o axé para a Bianca, comentar sobre essa questão das mulheres. Tem uma outra pauta também que é importante, que é em relação às mulheres evangélicas na política. Não, e as mulheres evangélicas também que têm feito um movimento importante, né, que tem também entendido que o fato, né, é que a sua crença, né, que o Deus qual elas acreditam, não se sobrepõe também a pensar que elas são mulheres que também têm direitos e que têm direito a não viver sob submissões, né? Que têm direito também a fazer uma escolha política partidária coerente com os projetos que fortaleçam, que valorizem a vida das mulheres e não a morte das mulheres, né? Não ao feminicídio, não à transfobia, né? Não à travestifobia, à lesbofobia. E aí é importante dizer, eu estava aqui tentando localizar, que tem também, dentro dessa, mas vocês acessando o site, né? Ou até o Instagram das Minas, vocês vão ver lá sobre feministas evangélicas que também têm feito, né? Tem pautado também essas questões no âmbito, porque a gente tem que falar sobre tudo isso, né? Que nas igrejas evangélicas, as pessoas, elas também têm feito um movimento significativo. Infelizmente, nem todas conseguem, né, alcançar essa consciência política a ponto, né, de compreender que elas também têm uma corresponsabilidade nas escolhas, né, nesse voto, mas há outras que também estão fazendo, né, um movimento significativo, e aí eu sugiro que vocês também procurem, né, dialogar, né, até domingo dá tempo, dialogar, eu estou assim num processo também, falando até do meu próprio lugar, no contexto da minha família, né, dialogar sobre qual é o projeto que a gente quer, né? Qual é o projeto de sociedade que a gente deseja? Para além de um discurso de que, em nome de Deus, em nome da família, né? Dessa família cis heteronormativa, desse núcleo de família, né? Que atende a um binarismo de gênero, né? Desse núcleo de família que não compreende, que não reconhece a diversidade sexual de gêneros. Então é importante também a gente pensar isso. Olha, meninas, façam suas considerações, né? Porque a gente chegou aqui. É isso, precisamos conversar com as indecisas, e, né, Zezé? E com essas que também estão. É bem difícil falar sobre isso nas igrejas, eu sei. Inclusive, eu tenho essa pauta, uma pauta dura no contexto da minha família. Mas a gente vai fazendo, né, o trabalho, vai tentando, porque de alguma forma não podemos também nos omitir, né? Porque às vezes a gente fica, eu não quero me indispor com minha família, eu não quero brigar com ninguém. Mas assim, nesse momento eu não estou falando de briga, eu estou falando de projeto de sociedade, né? Eu estou falando, não é que queira ou não indispor, mas é importante falar. A gente tem que dialogar sobre essas questões, porque a política, ela perpassa por tudo no nosso cotidiano, né? As nossas vidas, elas, tudo que nos ocorre, perpassa pela política, da segurança, da insegurança pública, né? Que é segurança para alguns e é insegurança para outros e outras, né? E nós que vivemos em periferia, a gente sabe o que é que a gente está falando, né? Que é insegurança para a nossa juventude, que são nossos primos, irmãos, esposos, namorados, namoradas, né? Companheiros e companheiras, vizinhos, vizinhas. A gente está falando disso, a gente está falando de uma coisa que é concreta, que está dentro das nossas relações cotidianas. Então não dá para passar pano e fazer de conta que não está enxergando, não é isso?
Então, meninas, vamos trazendo aí suas considerações finais, porque eu sei também que tem outros compromissos, né? E desde já agradecendo a participação e presença de todas as pessoas. Deixar o abraço aqui para Zezé, que não pôde estar ao vivo, mas está aqui participando no chat. E tentaremos, né? Acredito que a gente vê outra oportunidade, né, Rede Oxi, de trazer essa mulher aqui, porque a fala dela, né, é potência, é importante, é significativa. Vamos lá para as considerações de vocês. A Bianca gostaria Primeiro, de... agradecer a vocês pela oportunidade do aprendizado. Eu acho que conhecer pessoas, ouvir coisas que diferentes é um aprendizado, e dizer boa eleição, que no domingo a gente já esteja aí da perspectiva de transformação. Isso vai depender muito de cada um de nós, né? E que a gente faça isso com a maior tranquilidade, que não entre na era da agressividade, que a gente faça uma eleição na paz, né? Porque cada local, cada bairro, a gente vai continuar nessas comunidades e a gente tem que fazer bonito. Vai ser a forma como a gente se comportar, mesmo que a gente perceba que tem uma violência, mas a forma que a gente se comportar nessa eleição, ela vai ter um papel fundamental, gente. Então, muito obrigada pela possibilidade do aprendizado que vocês nos deram. Obrigado a todos, a quem nos convidou, a todo mundo, e boa eleição para cada um de vocês. E Lula lá. Eu queria fazer algumas considerações, né, antes do agradecimento final. Quando eu estou fazendo formação política de mulheres, né, ou quando eu estou na sala de aula, eu costumo dizer que o patriarcado não é um privilégio dos homens. O patriarcado, ele é estrutural. E da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, a gente tem que lidar com as consequências funestas do patriarcado. Soma-se as mulheres negras a questão do racismo, né? O racismo individual. Ontem, Benilda Brito estava no evento com Benilda Brito e ela disse: nós só temos racismo estrutural porque temos os racismos individuais. E é verdade. Eu moro na periferia de Salvador, sempre morei aqui, e sou de família evangélica, né? Sou reverenda da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, uma igreja, por exemplo, que aceita casamento igualitário para homens e mulheres, né? E é uma pauta que a gente lutou quase 20 anos para entender que não existe cidadã nem cidadão de segunda categoria no reino de Deus. Tem que ser um reino para todo mundo. E eu digo isso porque o número de mulheres pretas, periféricas, evangélicas é enorme. E essas mulheres sofrem racismo, sofrem violência doméstica e sofrem com patriarcado. Se a gente não fizer o diálogo na perspectiva da amorosidade, da afetividade, a gente não vai conseguir dialogar. Porque a academia não vai dialogar com essas mulheres. O movimento sindical olha para a gente como se tudo fosse resolvido a partir das questões de classe. E as questões de gênero e as questões de raça vêm a reboque. Então, assim, a gente precisa discutir, pautar essas questões dentro dos processos formativos, dentro das mediações de leitura, dentro das escritas para criança, dentro das pautas para adolescente, fortalecer as relações com a educação, que a gente foi praticamente atropelada com esse governo horrível, né? Para não dizer coisa pior. Então, assim, mas que a gente não perca essa questão do diálogo, né? E nem suba no salto para dialogar com essas mulheres, porque senão a gente corre o risco de ter uns caras sacanas, né? Como os caras de extrema direita, que cooptam o discurso da gente, que usam o discurso religioso como um anteparo para uma extrema direita se apropriar dos corpos das mulheres, né? E dos seus espaços também.
Por fim, eu quero agradecer muito à Rede Oxe, a Gilmara, que está fazendo essa mediação, a dona Lurdinha, porque não é todo dia que a gente tem espaços como esse para trazer pautas como essa de uma forma inclusiva, onde a gente aceite dialogar com mulheres que não necessariamente estão nos nossos mesmos ciclos. Então, quando a gente aceita dialogar com mulheres que vêm de outros espaços e a gente se soma, de fato, não é todo dia que a gente tem um espaço como esse. Então, agradecer muitíssimo a acolhida e dizer que a gente está junta para isso. Vamos lá. Muito Guilherme bom, Alberto, muito vamos bom. lá. Muito bom. Dizer também, né, da satisfação em te conhecer, Bianca, não conhecia, e que massa, né, também poder saber aí da existência e da resistência do coletivo MUPES, né, do trabalho que você vem desenvolvendo, né, pensando justamente essa diversidade, né, dos sermos mulheres a partir cada qual pensando também suas singularidades, as particularidades das nossas existências, né, do nosso lugar de fala, né, das nossas trajetórias de vida, que são diversas, que são diferentes, mas que estão conectadas, né, por um objetivo comum, que é em favor das nossas vidas, né, que é em favor de projetos que de fato dialoguem com as nossas demandas, né, que venham fazer valer os nossos interesses. Então, quando a gente fala, inclusive, né, de homens negros e mulheres negras na diáspora, a gente fala estamos espalhados, espalhadas, mas não dispersos e dispersas, né? Tem uma referência importante que fala sobre isso, que eu não estou agora me recordando o nome, mas eu quero deixar esse registro, né? Nós estamos espalhadas, espalhadas, mas não estamos dispersas e dispersas. Nós estamos conectadas e conectados e conectadas, né? Numa perspectiva de projeto de sociedade que seja de fato democrático, né? Que pense a equidade, que pense a justiça social, que faça valer os nossos direitos, né? Que faça valer também a valorização da nossa emancipação e do nosso protagonismo. E as mulheres, e especificamente as mulheres negras, as mandatas coletivas, né, que são compostas aí por mulheres dentro dessa diversidade sexual, de gêneros, de classe, de território, étnico-racial, têm propostas significativas e necessárias, né, pela vida e não pela morte. Então, dizem, né, que o voto é secreto, mas é isso, né? Nós também estamos falando aqui sobre qual é o voto, né? Qual é o lado que nós escolhemos, porque nós sabemos que o outro lado não está correspondendo desde quando, né, começou a ocupar esse Congresso Nacional, não corresponde aos nossos interesses. Então, nós vamos aqui, ó, todas assim, ó, bem na telona da galera fechar assim, ó, faz o L do projeto de vida, do projeto do direito humano, da diversidade, da coletividade, né, de todas as populações que ao longo da história vem sendo alijada dos seus direitos, mas tem gente aí para fazer diferente. Então, que dia 2 de outubro a gente já sabe o que é que a gente quer, né? Com Printa essa tela certeza. aí, viu, gente? Printa e marca lá a Rede Oxe, marca aí a Bianca, marca aí a Dona Lurdinha, marca a Zezé Pacheco e vamos que vamos fazer diferente. Gratidão à Rede Oxe pela confiança, gratidão pelo convite, né, em fazer a mediação, dialogar, sentar e aprender também com essas mulheres, né? Para mim é sempre uma oportunidade também de aprendizado. Gratidão, Ladailza, em especial pelo convite. Eu vou deixar aqui essa live gravada para que vocês possam compartilhar para geral. Um abraço, boa noite. Tchau, tchau. Tchau.